poder da ideologia. Conceitos de ideologia e suas implicações gerais. Van Dijk realiza um estudo multidisciplinar sobre ideologia, apoiando-se na psicologia social e cognitiva, na sociologia e na análise do discurso. Segundo o autor, a definição cognitiva de ideologia parte das cognições sociais compartilhadas pelos membros de um grupo. A dimensão social explica que tipo de grupo se estabelece e quais são as relações que se estabelecem entre os grupos e as instituições que participam no desenvolvimento e na reprodução das ideologias. A dimensão do discurso explica como as ideologias marcam os textos e as conversações de cada dia, como entendemos o discurso ideológico e que relação existe entre o discurso e a reprodução da ideologia na sociedade. O autor dá ênfase em como as ideologias determinam os diferentes níveis estruturais do discurso, tais como a entonação, a escrita, as imagens e os aspectos relacionados com o significado, com os temas, a coerência, as suposições e as metáforas, a argumentação. Esses são os elementos capazes de denunciar a apropriação de um discurso ou de modelos por um indivíduo que não pertence ao grupo pelo qual se apresenta em determinada situação. Já no início de sua obra, Van Dijk chama a atenção para o fato de que o conceito de ideologia tem sido muito difuso e polêmico, e mais do que isso, um tema que não tem sido, desde os primórdios, fácil de se estudar, principalmente por se tratar de um assunto formado por ideias mais fixas. Com essa observação, entende-se que os assuntos que têm um cunho mais ideológico são muito mais resistentes a mudanças e à aceitação de novas abordagens e explicações. Por isso, a necessidade de se entender a inserção social da forma defendida por mim em minha tese de doutoramento, em 2008 na PUC de São Paulo, em que propus a ideia de que a inserção nos grupos sociais acontece em 3 estágios. 1. Assimilação das crenças e modelos. 2. Práticas acertadas das crenças e modelos. 3. Proposta de mudanças gerais no conjunto ideológico do grupo e em suas práticas diárias. Com esses 3 estágios, você poderá proporcionar mudanças em grupos sociais, inclusive em sua família. Primeiro, descobrindo as crenças de cada um. Segundo, entendendo as práticas da pessoa à luz de suas crenças. Terceiro, propondo mudanças a todos da família. É dessa maneira que você conseguirá mudar o clima organizacional da sua empresa também. Vale mencionar a chamada do autor para o fato de que as ideologias têm sido estudadas mais sob uma ótica negativa, ou seja, as ideologias do comunismo, do racismo, do militarismo, do consumismo, entre outras mais. Porém, o autor propõe o estudo de um conceito mais geral de ideologia que permitirá estudar ideologias positivas, tais como feminismo, antirracismo, ou seja, sistemas que sustentam e legitimam a oposição e a resistência contra o domínio e a injustiça social. Aproveitando o propósito de estudar as ideologias em sentidos positivos, neste texto, a proposta é entender não só os discursos produzidos como resultado de ideologias que visam ao melhoramento da sociedade, mas principalmente as nossas práticas diárias para aprendermos maneiras novas de minimizar problemas de relacionamento em geral. Sair da questão da negatividade das ideologias para a visão dos resultados positivos que esses estudos alcançam. Para Van Dijk, as ideologias são consideradas sistemas de crenças e não se distinguem sistematicamente das outras formas de representações sociais compartilhadas. As ideologias são a base das atitudes e das práticas sociais. Nesse sentido, os membros de um grupo que compartilham estas ideologias estão a favor de umas ideias muito gerais que constituem a base de umas crenças mais específicas sobre o mundo e que guiam a interpretação dos acontecimentos ao tempo que condicionam as práticas sociais.
Se as ideologias são a base das atitudes e das práticas sociais, das representações socialmente compartilhadas pelos grupos e por seus integrantes, e se as ideologias se relacionam com o discurso, existe uma relação entre ideologias, grupos que as compartilham, representações cognitivas, produção de texto e de discurso e leitura. Esse conhecimento comum entre os integrantes dos grupos é também uma forma de representação social e é marcado no texto por meio do discurso, resultado da aplicação dos modelos internalizados a serem resgatados na leitura. Se seu filho apresenta práticas em desacordo com a postura ideológica que você defende, é hora de refletir. Primeiro, ele está seguindo os meus modelos? Segundo, se não, quem ou o que o está influenciando?